Oi, Cristina, tudo bem? Oi, Café Marques, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com a live resumo do livro A Boa Sorte. Lembrando que essa live acontece aqui no Instagram, mas depois o vídeo dela fica lá no YouTube. E lá no meu canal no YouTube tem a primeira parte. E assim que acabar essa live, eu vou postar lá também a segunda parte. Então, só recapitulando, né? Sorte e boa sorte. E aí a primeira lei, ela já sorte com letra minúscula, boa sorte com letra maiúscula. E a primeira lei já nos relembra, né, qual é a diferença entre sorte com letra minúscula e a boa sorte com letra maiúscula. Então, a primeira regra da boa sorte é essa: a sorte não dura muito tempo, pois não depende de você. A boa sorte é criada por você mesmo, por isso dura para sempre. E aí, sempre que tem cada regra, né? Sempre que os autores falam em cada regra da boa sorte, eles vão contar uma parte da história, né? E a parte referente à primeira regra é a lenda do trevo mágico, o desafio de Merlin. Então, é assim, né? O Merlin era há muitos anos, num reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do palácio, do castelo real, todos os cavaleiros do lugar, e lhes disse, né? Soube que dentro de 7 luas vai nascer em nosso reino um trevo mágico. E o trevo mágico é um trevo de 4 folhas, único. E a quem possui o trevo, ele vai dar o seguinte: sorte sem limites, sem limite de tempo nem espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza e sorte ilimitada. Então, quem achasse esse trevo mágico, né, e ficasse com ele, ia ter sorte limitada infinitamente até o final da sua vida. E aí depois ele falou onde nasceria o trevo mágico. Ele falou que ia nascer no Bosque Encantado. Só um pouquinho, deixa eu aumentar aqui. Ele falou que ia nascer no Bosque Encantado. E aí quando ele falou que o lugar onde ia nascer, a maioria dos cavaleiros começou a xingar e a reclamar, e porque o bosque era muito distante e ele era muito grande. Então, e até eles comentam assim, era como se fosse procurar uma agulha num palheiro. Era uma coisa, era muito difícil de achar porque o tempo estava se aproximando e tinha poucos dias para nascer, e descobrir onde é que ia nascer esse trevo. Então, mesmo que quem descobrisse o trevo ia ficar, ia ter sorte infinitamente, né? Aí então a maioria desses cavaleiros foi embora e quem ficou, só quem ficou foram 2 cavaleiros. O Notch, que era o cavaleiro negro, com roupas negras e da capa preta, né? Um cavaleiro com as roupas todas pretas, a capa preta, e o seu cavalo, por sua vez, também era. E o Cid, que era o cavaleiro que usava roupas brancas, capa branca, e por sua vez o seu cavalo também era branco. E aí são os 2 cavaleiros que estão na capa do livro, né? E aí então
ah, os outros cavaleiros foram embora, e aí o Nott disse assim, se tem... se vai nascer esse trevo mágico lá na floresta, aí primeiro Merlin perguntou, tá, e vocês não vão embora também? Aí o Nott falou, se vai nascer esse trevo mágico lá na floresta, esse tipo de desafio é para mim, porque eu sei com quem procurar para me ajudar, desculpa, me dar pistas para descobrir onde vai nascer esse trevo mágico. E aí, como quem diz assim, deixa pra mim que eu sou, né? Que eu sou o cara, vou acabar descobrindo isso. E aí o Cid ficou quieto, que era o cavaleiro da capa branca. E o Merlin perguntou, tá, e você, né? Aí o Cid disse pra ele, olha, se o senhor tá dizendo que é verdade e que vai nascer esse trevo mágico dentro de 7 luas na floresta, eu acredito, né? Então, eu vou lá porque eu acredito naquilo que você está dizendo. Né? E aí os dois partiram pro Bosque Encantado, só que como era muito longe, eles levaram 2 dias de viagem. E aí, para chegar até o Bosque Encantado, então quer dizer, dos 7 faltavam 5. E eles chegaram, né? E só que eles não saíram juntos, não se encontraram em nenhum momento durante a viagem. Cada um fez o seu, nem nos momentos para dar água para os seus cavalos. E cada um foi pelo caminho que achou que fosse certo. E aí já começa, quando eles chegaram na floresta, né, levaram 2 dias, aí começa a segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. E aí se referindo aos cavaleiros, né? Todos queriam ter boa sorte, mas de todos aqueles que queriam, quem foi atrás realmente foi o Nott e o Cid. Né? O Nott muito confiante, porque ele sabia com quem ele poderia falar e isso ia facilitar na sua busca. E o Cid foi porque simplesmente acreditou na palavra do Merlin. Se o Merlin disse que ia ter, então ele acreditava e foi em busca do trevo mágico por conta do que o Merlin falou. E aí a segunda parte da história é Gnomo, o príncipe da terra. Aí então o Nott, sempre que era o cavaleiro que se achava mais, que se sentia e se achava mais esperto, ele sempre chegava primeiro. Aí então o Nott ele chegou no lugar e ele pensou assim, bom, primeiro a floresta era muito fechada, era muito escuro mesmo durante o dia. E aí ele pensou assim, se alguém sabe de alguma coisa que acontece aqui no Bosque Encantado, só pode ser o Gnomo da Terra, né? Porque ele conhece vários túneis, então se alguma coisa vai nascer na Terra, ele é o mais indicado para responder essa pergunta. Aí ele foi, perguntou pro Gnomo, o Nott, e ele perguntou pro Gnomo e aí primeiro procurou em vários lugares e quando ele encontrou o Gnomo, ele perguntou, né, se o Gnomo sabia de um trevo mágico que ia nascer ali, né, dentro de alguns dias. E aí o Gnomo
disse que não sabia. E aí o Notch reforçou, né? Disse assim, você sabe, né? Que esse trevo mágico, ele só dá sorte aos seres humanos, aos cavalheiros que os encontrarem, né? Ele quer dizer, vai ser inútil para os seres encantados que vivem no bosque, né? Então ele só seria útil para quem para os seres humanos, né? No caso, ele. E aí o gnomo diz para ele, não, eu tô sabendo disso, né? Como se o gnomo fosse tivesse mentindo, né? Tivesse escondendo alguma coisa dele. Ele disse assim, eu sei, né? Que ele só vai fazer efeito para os seres humanos e que para nós ele não tem nenhuma serventia. Mas ele não sabia de nenhum trevo mágico. Ele disse assim, não tem nenhum trevo mágico aqui e nem vai nascer, até porque não dá. E aí o Notch ficou irritado e saiu dali xingando. E no início ele até disse simplesmente porque não pode, né? O gnomo falou. E aí o Notch e começa a chamar atenção por isso, né? Ele sentiu o que costumava sentir aqueles a quem se diz que sua sorte não é possível. Ele teve um pouco de medo. Mas o mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Quer dizer, ele disse assim, simplesmente não pode ser. Foi isso que passou pela cabeça. Assim, ele decidiu ignorar o que ele ouvia do gnomo, né? Então, ele primeiro sentiu um certo medo, porque quem diz assim, eu tô procurando a sorte e a sorte não quer me encontrar ou algo parecido. Mas aí depois ele disse assim, deve ter sido algum engano, né? Eu vou esquecer o que esse gnomo, que é chamado Príncipe da Terra, me falou e eu vou procurar informação com outros seres que possam me dizer onde é que o tal trevo vai nascer, né? Eu vou em busca dessa sorte aí. E aí, o Cid, que era o cavaleiro da capa branca e do cavalo branco, ele teve a mesma ideia que o Notch. Também procurou pelo gnomo na floresta. E ele chegou assim, assim que o Notch saiu, o Cid estava chegando. E aí ele foi perguntar pro gnomo, né? Só que quando ele começou a formular a frase e perguntar se o gnomo sabia se ele sabia do lugar onde ia nascer o trevo mágico, o gnomo nem deixou ele terminar, né? Ficou enfurecido e aí ficou enfurecido e disse, eu já falei para outro cavaleiro que não tem nem nunca vai ter nenhum trevo mágico aqui no Bosque Encantado, até porque não dá, e já saiu, virou as costas e já estava entrando num dos túneis, né? E aí o Cid perguntou assim, posso fazer mais uma pergunta? Mas por que não dá? Né? O que acontece? Por que não pode um trevo mágico nascer aqui no Bosque Encantado? Aí o gnomo falou para ele, porque essa terra é muito velha, é muito seca, ela nunca foi revirada. E para que um trevo mágico cresça nessa terra, ele precisa de uma terra nova e fresca. E aí o Cid perguntou para ele, mas e onde é que eu posso encontrar essa terra, né? Aí ele disse assim, pode encontrar lá onde ficam as cols, que eram vacas anãs. E aí que é uma terra rica, e elas depositam o estrume, e por conta disso elas adubam a terra, né?
Aí o Cid agradeceu e ele foi, né? E tem uma coisa aqui que o gnomo. Ah, e aí assim, né? Quando o Cid perguntou para ele da terra, né? Ele falou que a terra era muito seca e aí o Cid falou para ele assim: "Ah, então quer dizer que se eu renovasse a terra, poderia ter uma chance, por menor que seja, para que o trevo mágico se desenvolvesse aqui." E aí o gnomo respondeu para ele, né? Obviamente. Ou você não sabe que se só consegue coisas novas quando se faz algo novo. Então, quer dizer, se a Terra continuasse do mesmo jeito, é, é certo que o trevo mágico não ia nascer ali, né? E até nos momentos, quando o Cid estava conversando com o Notch, ele disse assim, eu tenho 150 anos e eu nunca vi um trevo mágico nascer nessas terras aqui. Quer dizer, só ele já conhecia aquelas terras ali há 150 anos e nunca ninguém mexeu nela, ou seja, assim como a terra, né, que estava parada e não estava dando condições para que o trevo da sorte conseguisse sobreviver, na nossa vida também, né, quando a gente quer algo de novo para nós, quer alguma coisa, nós temos que fazer algo diferente daquilo que a gente já está fazendo. E é isso que ele está dizendo, né? É assim, ó. Ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz algo novo. Quer dizer, se tu quer alguma coisa diferente, tu tem que fazer algo novo, por menor que seja, né? E então, era isso que o gnomo estava dizendo, né? Se eles querem que é um lugar que pelo menos tenha a mínima chance para que o trevo mágico se desenvolva naquelas terras, ele pelo menos tinha que renovar a terra e não deixar aquela terra ali do jeito que estava, porque não era adequada. É porque ela era muito velha, nunca foi renovada. Aí o Cid foi lá nas terras onde tinham as vacas anãs, as cols, e ele disse assim, eu só posso levar 2 alforjes, que era o que ele tinha, que são aquelas bolsas que ficam no lombo do cavalo, uma de cada lado. Ele encheu com a terra os alforjes e levou para algum lugar, para um lugar no bosque. Aí ele, chegando lá, ele pensou assim, bom, se eu fosse um trevo mágico, que lugar que eu gostaria de nascer? Aí escolheu um lugar, tirou toda a terra velha e colocou a terra nova. Aí ele pensou, naquela noite, ele pensou assim, antes de dormir, bom, pelo menos alguma coisa diferente ele fez, né, daquilo que estava acontecendo ali, ele fez. E aí, no dia seguinte, quando ele. Aí, durante a noite, ele pensou assim, né? Ele sabia que as condições dele, as chances do trevo mágico nascer naquele lugar ali onde ele tinha preparado a terra, eram mínimas. Mas pelo menos ele tinha feito alguma coisa diferente. E antes de dormir, ele começou a pensar no trevo mágico, né? Se o trevo mágico escolhesse ali aquele lugar e tal. Aí, mais adiante, entra a. Deixa eu ver que eu marquei aqui. E ainda assim, né? Aí o Cid, em relação a fazer coisas diferentes, né? O Cid sabia que para fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir algo diferente, né? Como eu tinha falado para vocês antes. E aí ele disse assim que
o que ele ouviu do gnomo e o que ele ouviu do Merlin eram verdades para cada um deles, mas eram verdades contraditórias, né? O Merlin afirmou que o trevo mágico ia nascer naquelas terras, e o gnomo, por sua vez, ele disse que a terra não tinha condições para que o trevo mágico se desenvolvesse ali. Né? Cada um tinha sua verdade, em nenhum momento ele desconfiou de um ou de outro. Aí o que ele fez? Né? Ele acreditou na verdade de cada um, né? E fez aquilo que ele achou que ele deveria fazer naquele momento. Aí então ele preparou a terra, no outro dia ele acordou um pouco mais tarde e o Notch começou a procurar, e aí entra a terceira regra da boa sorte, né? Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. É aquela coisa, né, de querer coisas novas e não fazer... e deixar sempre tudo do jeito que tá, né? Assim, eu quero algo de diferente para minha vida, mas eu fico só na vontade. Eu não procuro fazer nada de diferente, eu não tento fazer nada de diferente. É isso que tá dizendo a terceira regra. Aí, no outro dia, o Cid, como ele trabalhou bastante no dia anterior, ele acordou 1 hora mais tarde. E o Notch, por sua vez, ele disse assim, bom, já que o gnomo não deu a resposta que ele queria, ele ia procurar um outro ser que pudesse dizer para ele onde estava o trevo mágico, né? Onde estava a sorte que ele estava procurando. E aí ele disse assim, então quem é que pode dar essa... Aí ele pensou, talvez o gnomo esteja mentindo para mim, me enganando, enfim. Ele disse, outro ser aqui da floresta que pode me responder onde vai nascer o trevo mágico é a Dama do Lago. E aí a Dama do Lago, quando ele chegou no lago, aí ele tomou a água, deu água pro cavalo e tal. E aí surgiu do lago uma Dama do Lago muito bonita e tal. E ela perguntou assim, quem é você? Aí ele tinha ouvido falar dela, né? Aí disse, eu sou o Notch, cavaleiro da capa preta. E o que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram um assédio, que querem agora? Estão acordando meus... Ih, agora eu escrevi aqui, eu não tô... Nenúfares, que são plantas aquáticas. Parece que tem flores, né? E no caso dessas plantas eram plantas brancas e amarelas. Elas dormiam durante o dia e à noite elas cantavam. E aí a Dama do Lago tá dizendo assim, não faz barulho para não acordar elas, que elas precisam dormir durante o dia. E à noite, para que elas possam cantar à noite e evaporar a água do lago, porque se a água do lago não evapora, ele transborda e acaba matando as plantas e os animais da floresta. E aí o Notch vê assim, não fica assim, eu não quero saber da tua vida, não tô preocupado com os teus problemas, eu quero saber onde é que pode nascer o trevo nesse bosque, né? Bem assim,
né? Ele não estava interessado, ele só queria saber a resposta. E aí ele disse assim, ele perguntou, ele disse, você que fornece água para todo o bosque, né? Rega todos os cantos e lugar, onde é que crescem os trevos aqui? Ela começou a rir, ficou séria e disse, os trevos não podem nascer nesse bosque. A água chegava de todos os lugares e ficavam ali no lago, né? Então é como se aquilo ali era a água escoava para aquele lago. E ela não. Os trevos, por sua vez, precisavam de um lugar bastante molhado. Então, o único lugar que tinha água era ali, e naquele lago, porque a água escorria de outros lugares e não tinha umidade suficiente para que um trevo se desenvolvesse em todo o bosque encantado. Aí o Norte, por sua vez, ele já começou a ficar. Aí ela respondeu ele e ao entrar no lago, aí teve todo um espetáculo. Ela evaporou assim, né? E depois caiu como gotas de chuva e desapareceu ali. Como ele estava muito preocupado com o que ele queria saber, com a pergunta, né? A resposta à sua pergunta, ele nem prestou atenção. Ele estava indignado porque ele não estava descobrindo onde é que ele ia encontrar a sorte que ele tanto queria, né? Então, assim, já era o segundo, passou pelo gnomo, o gnomo disse que não podia nascer um trevo mágico ali. Passou pela Dama do Lago, ela também falou. Aí mesmo acontecendo tudo isso na frente dos olhos dele, ele nem prestou atenção, porque ele estava preocupado, era no trevo mágico e como é que ele ia ter sorte. E aí ele já começou a pensar assim, né? Começou a ter consciência de que ele nunca teria sorte. Aí ele ficou com mais medo ainda do que ele sentiu na noite anterior, quando ele falou com o gnomo, né? E aí ele bem assim, pensando lá com ele, né? Eu preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado, né? E aí ele começou, em vez, como ele não estava tendo sucesso, ele começou, oi Cidinha, tudo bem? Ele começou a odiar a sorte, né? Porque ele dizia assim, mesmo sendo o primeiro a encontrar os seres encantados da floresta e o primeiro a ter as respostas para as perguntas que ele queria, ele estava se sentindo uma pessoa sem sorte, né? E começou a adiar a sorte. Era algo abominável, era a coisa mais desejada, mas também a mais inacessível do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia, mas era tudo que podia fazer, já que alternativa ele tinha? E aí ele estava se sentindo assim e resolveu montar em seu cavalo para procurar mais alguém que pudesse dar uma resposta diferente da que ele tinha tido até então. E aí, nesse ponto, né, quando o Nott começa a se sentir, mesmo ele falando com os seres da floresta, sendo o primeiro a encontrar os seres da floresta, que podiam dar resposta para ele, né, e deram a resposta para ele, ele ainda se sentia que não tinha sorte, porque a resposta não era do jeito que ele estava querendo, né? E outra, ele estava tão preocupado
procurando a sorte, que ele acabava perdendo outras coisas. É aquela coisa assim, ele tá tão preocupado com o resultado que ele não tá prestando atenção na jornada. Né? Ele tá tão preocupado em chegar por exemplo, vai viajar até a Disney. Ele tá tão preocupado em viajar para Disney que ele não aproveita a viagem, que ele não, se tem escala, ele não presta atenção nos lugares, não conhece as pessoas. Enfim, ele não se dá o trabalho de olhar pela janela do avião. E era isso que ele estava era nisso que ele estava focando. E com isso, ele acabava deixando passar coisas que podiam ajudar ele a como chegar até o trevo mágico. E aí assim, ó, o Cid, que era o cavaleiro da capa branca e do cavalo branco, sempre chegava depois, né? Então, quer dizer, o Notch chegava em primeiro lugar, falava com os seres encantados, e o Cid sempre chegava depois. Aí ele foi procurar a Dama do Lago, e ele chegou, assim, pé por pé, bem quietinho. Aí ele pisou num galho, e a Dama do Lago saiu do lago, aí fez todo aquele espetáculo de novo. Mas já assim, ó, como ela já tinha tido contato com alguém muito grosseiro, ela já foi logo na defensiva, né? E perguntando dizendo para ele assim, não fazer barulho, perguntando o que ele queria ali e tal. E aí ele ficou assim, tão atordoado com o espetáculo que ele acabava de ver, e ela contou a mesma história para ele, né? Que a mesma história que ela contou pro Notch, que não ia poder fazer barulho, que ia acordar as flores, né? As flores aquáticas, e elas precisavam dormir de dia, porque à noite elas cantavam e o seu canto fazia com que a água evaporasse. Por conta disso, a Dama do Lago, ela tinha que ficar vigiando o sono dessas flores, dessas nenúfares, né? Ela tinha que ficar vigiando o sono delas. Então, durante o dia e à noite, ela não conseguia dormir por conta do canto delas. Então, quer dizer, a Dama do Lago não dormia nunca. Aí o Cid perguntou para ela, mas é do trevo mágico, de novo, né? E ela deu a mesma resposta que ela deu pro Notch e disse que não tinha como nascer um trevo mágico ali. E aí o Cid perguntou, mas o que ele precisa? Ela disse, eles precisam nascer com um lugar, para que ele consiga se desenvolver, o lugar tem que estar muito bem úmido, né? Tem que estar muito úmido. E aí o Cid pensou por um tempo, né? E ele perguntou se ela se importava. Ela disse assim, só chega a água aqui, não tem nenhum braço que leve água para outro lugar. E aí ele perguntou se ela se importava, se ele ajudasse ela. E aí, quando ele fizesse um outro braço, né, um córrego, alguma coisa por onde saísse um pouco dessa água, ela ia conseguir dormir, não ia precisar vigiar o sono das nenúfares, e ela podia conseguir dormir a hora que ela quisesse, o lago não ia transbordar e ele ia conseguir água para levar para um lugar onde para deixar sempre úmido, porque ia ser uma continuação do lago, né? Então ia estar sempre chegando água no lugar onde ele tinha colocado a terra fresca. Aí a Dama do Lago disse que ele poderia, né, ajudar, aceitou ajuda e tal.
e só disse para ele não fazer muito barulho. Aí ele amarrou a espada no rabo do cavalo e saiu ali arrastando até chegar lá no lugar onde ele tinha escolhido para fazer que ele tinha colocado a terra, que ele tinha preparado a terra. Aí então, o terreno já tinha uma terra fresca e a partir de agora ele também tinha bastante água, então estava bem úmido, né? E aí naquela noite ele se sentiu assim, ele sabia que as condições, que era pouco provável que um trevo mágico fosse escolher aquele lugar que ele estava preparando para nascer, né? Diante de um bosque gigantesco. Mas ele também não estava muito preocupado com isso, porque ele estava com a sensação que ele estava fazendo o que ele precisava fazer, né? Que ele estava fazendo o que tinha que ser feito. E aí ele começou antes de dormir, e aí nessa noite ele começou a imaginar o trevo mágico com mais clareza e começou a imaginar como se o trevo mágico tivesse nascendo ali naquele lugar onde ele tinha preparado. E antes de dormir ele pensou assim, bom, então a terra já está preparada, a terra já é fresca, já tem bastante umidade, amanhã eu vou descobrir o que mais precisa para que um trevo mágico possa se desenvolver, né? E ele dormiu. E aí a gente entra na quarta lei, na quarta regra da boa sorte, né? Que é preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai boa sorte. Quer dizer, é o que o Cid estava fazendo, né? E era isso que eu ia falar aquela hora e acabou me dando um branco. E dá para fazer um paralelo com os dois cavaleiros, né? O Cid estava se comportando como o Vitor, que é aquele menino que está contando a história, que aos 10 anos teve que trabalhar e teve que construir tudo aquilo que ele tinha, né? E o Norte, por sua vez, começou a se comportar como o Davi. Ele sempre era o primeiro a chegar nos lugares, ele sempre foi o primeiro a falar com os seres encantados do bosque, e nem mesmo assim ele usava as informações que ele recebia, ou como ele estava tão voltado para ele mesmo, tão preocupado que ele não tinha sorte, que ele acabava esquecendo, né? Ou nem prestava atenção, ele já queria coisa pronta. Ele estava preocupado com a sorte com letra minúscula. E o Cid, por sua vez, ele estava criando a boa sorte. E aqui quando fala assim, ó, criar condições nas quais os outros também ganham atrai boa sorte. Quer dizer, a partir do momento que o Cid começou a perguntar e a se informar o que se o trevo mágico poderia nascer ali, ele começou a descobrir por que o trevo mágico não nascia. Mesmo sabendo que era
pouquíssimo improvável, né? Porque o bosque era infinitamente grande. Ele ia escolher exatamente aquele lugarzinho que ele preparou, mesmo sabendo que as condições dele eram mínimas. Ele fez o que tinha que ser feito e ainda acabou beneficiando outros seres da floresta. Por exemplo, quando ele foi lá e revirou uma parte da terra do bosque, né? E que só o gnomo morava ali há 150 anos e a terra nunca tinha sido revirada. Então ele revirou uma parte da terra e trocou a terra por uma terra nova. Aí, quando ele foi no lago e fez uma extensão do lago, ele permitiu com que a dama do lago pudesse descansar, porque ela não descansava, ela não dormia de dia, porque ela tinha que vigiar o sono das nenúfares, e não dormia de noite, porque as nenúfares precisavam cantar para evaporar a água do lago. Quando ele fez esse córrego, ele também distribuiu, isso permitiu com que a água chegasse em lugares onde antes não chegava, e o lago, por sua vez, não ia mais transbordar, e a dama do lago poderia dormir e descansar a hora que ela quisesse. Então, quer dizer, além de criar as condições favoráveis para o trevo mágico se desenvolver, ele também estava beneficiando outros. Ele não estava preocupado só com ele mesmo, ao passo que o Note, que era o cavaleiro da capa preta e do cavalo preto, ele estava preocupado só com ele, né? Quer dizer, se eles não tinham a resposta que ele queria, ele virava as costas, não estava nem interessado no que estava acontecendo com eles, e ia até em busca de outra que pudesse dar uma resposta para ele que ele quisesse. Mesmo ele sendo o primeiro a encontrar esses seres, e cada vez mais ele se achava alguém sem sorte, né? Que não tivesse sorte. E aí tem a terceira parte, a quarta parte, a Sequoia, rainha das árvores. O Note, né, de novo, se levantou muito desanimado, cada vez mais desanimado, e ele sabia que ele foi procurar o ser mais antigo da floresta, que era a Sequoia. Quem poderia... Aí ele disse assim, quem poderia dar a resposta que ele estava querendo poderia ser a Sequoia, que é o ser mais antigo. Aí ele foi lá falar com a Sequoia e perguntou para ela, né, o que se ela sabia se o trevo mágico ia nascer ali. E só que aí ela era como uma biblioteca, né? Os anéis, como ela era muito antiga, ela estava fazendo uma busca em todos os seus arquivos internos e estava procurando a resposta. E ele bem assim, vamos, eu tô com pressa. Aí quando ele achou que ela não fosse responder a pergunta dele, ele já estava saindo e aí ela respondeu, né? Aí ela disse assim, nunca nasceu um trevo no Bosque Encantado, muito menos um trevo mágico de 4 folhas, em tempo algum nestes 1000 anos. Então, quer dizer assim, a cada busca que ele ia, ele encontrava um ser mais antigo e eles davam a mesma resposta para ele, né? Aí ele bem assim, ele ficou desolado e aí cada vez mais se achando alguém desafortunado e que ele se encontrava numa situação que ele não via mais nenhuma possibilidade de sucesso. Aí, ele foi embora e sempre o Cid chegando depois, né? Sempre chegando atrás, em segundo.
Aí, quando o Norte saiu, o Cid procurou pela árvore. Ele disse: bom, a terra já foi renovada. Só um pouquinho. A terra já foi renovada. Oi, Mari, tudo bem? Já tenho umidade suficiente. E aí eu vou descobrir o que mais falta, né? Se o trevo mágico escolhesse esse lugar para nascer, o que mais falta para que ele pudesse crescer, nascer e crescer aqui, né? Aí ele chegou, depois encontrou a sequoia. Só que ele chegou depois do Norte. E aí, assim, como ele chegava depois do Norte, os seres da floresta estavam enfurecidos porque ele tinha zero paciência. Aí ele perguntou para Sequoia, né, fazendo reverência e bem educadinho e bem atencioso, perguntando para ela que era o ser mais antigo da floresta, se ela sabia se ela sabia se algum trevo mágico poderia nascer ali na floresta. Aí ela disse que não, né? E ele perguntou para ela: ah, mas e a senhora sabe por quê, né? Aí ela disse assim: ah, que não pode porque não entra sol aqui, né? Essa floresta é muito escura, muito fechada, e o trevo mágico, para se desenvolver, ele precisa de metade de sombra, metade de sol. E aqui é muito escuro. E aí o Cid pensou por um tempo e perguntou para ela se as colegas dela permitiam que ele... Aí ele disse assim: tá, mas o que eu posso fazer? Aí ela disse assim: mas o que pode ser feito? É só tirar as folhas e os galhos secos das árvores que a luz do sol vai entrar. Aí ele pediu autorização para que tirar, se as colegas dela se importariam, né? Se ele tirasse as folhas secas e os galhos secos das árvores, né? Aí a Sequoia disse assim: é claro que elas não vão se importar, porque há anos ninguém faz nada pelos seres da floresta, né? Aí ele ia começar no outro dia, porque ele ainda tinha tempo, mas ele decidiu começar. Ele lembrou do que o gnomo tinha falado para ele, né? A Sequoia falou para ele assim: ó, os moradores deste lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para o dia seguinte. E o Cid, quando chegou lá, ele disse assim: ah, vou deixar para amanhã. Mas aí ele lembrou do que a Sequoia falou, né? Ele começou a tirar as folhas secas e os galhos secos das árvores naquele dia mesmo. Aí ele foi até boa parte da noite. E aí ele percebeu que o sol já conseguia entrar. E naquele lugar onde ele tinha preparado a terra e tinha colocado água, ele recebia metade sol, metade sombra, né? Então, assim, se o trevo mágico fosse escolher um lugar para nascer, aquele lugar já estava se transformando nesse lugar. Mas, por incrível que pareça, o Cid já não estava mais preocupado com isso. Ele estava com uma sensação de bem-estar, né? Porque ele estava preparando as circunstâncias, mas ele já não estava mais preocupado com a sorte. Porque ele estava fazendo o bem
vários seres dali da floresta. E aí eu vou voltar de novo a quarta regra, né? Que diz assim: preparar condições favoráveis para boa sorte não significa buscar somente benefício para si mesmo. Quer dizer, ele também queria achar o trevo encantado, o trevo mágico, mas ele estava criando condições para que o trevo mágico se desenvolvesse e também beneficiando os outros, né? Então, quer dizer, isso atrai boa sorte, porque ele estava ocupando a mente, ele estava fazendo o que era preciso, e além disso, ele estava ajudando os outros seres da floresta. E ele não estava querendo nada em troca, né? Então, assim, ó, por fazer, ele estava se sentindo, estava traindo boa sorte no sentido, assim, de se sentir bem com aquilo que ele estava fazendo. E ele não estava preocupado só com que os benefícios que o trevo ia ganhar. Até porque, como o bosque era muito grande, ele disse assim, as condições do trevo nascer naquele lugar ali eram muito pequenas, né? E ele já não estava mais com aquele pensamento que ele estava quando ele chegou no início. Ele já não estava tão preocupado em encontrar o trevo mágico, porque ele acabou se envolvendo com outras coisas. Ele acabou fazendo coisas diferentes, mas ele também estava criando circunstâncias para que o trevo se desenvolvesse. E aí, então, na segunda-feira, então, lembrando, esse vídeo da live vai lá pro YouTube, né? Ele vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Aí vocês clicam no link da bio, que ele já vai direcionar vocês lá pro YouTube. Na semana que vem vai ter a segunda parte do vídeo. E a segunda parte, não, a terceira parte, que é da quinta à oitava regra da boa sorte. E mesmo sendo feriado, tá? Eu vou estar aqui. E aí no dia 9 a gente finaliza. Quem não assistiu semana que vem, o vídeo vai estar lá. O vídeo 1 tá lá no YouTube. E o 2, assim que... Hoje, agora, assim que terminar a live, eu vou colocar lá para vocês verem. E depois vão colocando os comentários para me dizer o que vocês estão achando da boa sorte. Eu já tenho uma lista já de alguns livros, alguns deles estão aqui atrás, que a gente vai começar a fazer resumo e estudar e ver de que maneira eles podem nos ajudar, né? Depois coloquem nos comentários, eu vou colocar também um post no Instagram com as 4 primeiras regras da boa sorte. Conta pra mim quais foram os ensinamentos que vocês tiraram até aqui, que vocês aprenderam até aqui. Na quarta-feira tem uma live sobre autoestima. Eu tô preparando umas coisas bem bacanas pra gente a partir daqui pra frente. E eu gostaria que vocês fossem me dizendo o que vocês estão achando, assim, dessas mudanças que eu tenho feito, né? Pode me mandar um direct. Eu agradeço a presença. Muito obrigada por terem vindo. E até quarta. Beijo.